Então, como eu posso ver dinheiro no final do mês? Talvez essa seja aí a tua pergunta. E aqui a gente tem esse vídeo para tentar esclarecer e te mostrar algumas maneiras de você realmente ter esse número e começar a ver esse dinheiro. Te convido a ficar até o final desse vídeo. Então, você que está aí com dúvida e está se perguntando como é que eu começo realmente a ver dinheiro. Olha, esse vídeo que nós estamos aqui construindo, ele vai fazer com que você utilize essas ferramentas e tenha esse número e veja esse dinheiro e comece a sair desse realmente sufoco. Eu sou o Ricardo Pinto, te convido a ficar aqui e realmente executar essas ferramentas, tá bom? Aqui são ferramentas atuais, são ferramentas que nós utilizamos nos nossos processos de consultoria e que são sugestões que você precisa começar a utilizar. Se você tem ou não sistema, se você realmente usa uma ferramenta mais sofisticada, enfim, não tem muita desculpa. O que você precisa fazer é seguir aqueles 3 processos do vídeo anterior, onde eu mencionava um pouco de gestão de pessoas, né, a importância de realmente construir um time qualificado, que possa ser realmente teu staff, que possa responder algumas coisas representando a empresa. Enfim, um time importante, ele realmente ele veste a camisa, ele sabe a cultura, ele sabe aonde vai seguir, aí eu já entro na parte organizacional, então ele sabe como proceder, ele usa o sistema. A grande dificuldade das empresas realmente tem o sistema, mas não utiliza ou só utiliza a parte operacional ou só as vendas. Então, é um erro estratégico assim, extremamente grave. Você precisa controlar a venda, você precisa controlar a operação, mas também saber se tem lucro ou prejuízo, se faz sentido ou não, se realmente amanhã, por exemplo, eu posso fazer uma compra. Enfim, não estou nem trabalhando nada muito mais sofisticado, mas ferramentas que vocês podem utilizar, se tendo o sistema ou não. Se não tem, no teu sistema não tem esse relatório aqui que a gente vai sugerir, sugiro assim que você analise o custo-benefício. Eu sei que fazer investimento em sistema é algo que depende aí da tua situação financeira. E se a gente não está vendo dinheiro, talvez seja também porque a parte organizacional, a ferramenta, o sistema, ela não está me dando número. Né? Então, eu vou te mostrar aqui algumas ferramentas, alguns relatórios que você vai pôr em prática, utilizar e começar a tomar decisão e ver dinheiro. Bom, vamos lá. Os relatórios são esses específicos, ferramentas que vão servir assim como um direcionador. Eles vão fazer com que você realmente assim seja essa bússola, como está reunindo. Então, informações que realmente sejam estratégica para o gestor, estratégica para a equipe, e vai fazer com que esse gestor realmente tenha a capacidade de decidir e ter mais segurança. Não, nós estamos falando aqui de recursos, né? Então tudo é muito escasso, o teu tempo, realmente o teu financeiro. Então é algo que você não pode deixar de olhar. E quando a gente menciona a ideia da bússola, é que realmente ela precisa ser precisa, ela precisa orientar sem sombra de dúvida. Então, eu acho mais ou menos. Achar, olha, só se você estiver procurando alguma coisa, né? Essa lógica é uma brincadeira, mas assim, achar não, você tem que ter certeza, tem que ser preciso, tem que ter o número, ele tem que ser realmente representar aquela realidade. Porque senão você vai tomar decisões baseadas em achismo e não é legal. Então, você, por exemplo, você pode tirar um produto de linha, ou você pode, por exemplo, incentivar alguma coisa assim que não está tão legal. E esses relatórios, a tomada de decisão, tem que ser muito precisa. Ela precisa estar de uma maneira bem estruturada, onde eu, gestor, os funcionários que estão envolvidos para aquele relatório, ele venha a ter certeza que realmente seja fácil de entender. Eu tenho que tem que ser coeso, realmente eu preciso entender e aquela estrutura ela tem que fazer sentido. Ela precisa também oferecer informações assim que estejam atualizadas.
Falo assim, é algo que está prontamente ali sempre atualizado. Se você tem condição aí na tua empresa de ter uma ferramenta de BI, né, a gente sugere realmente que você acompanhe. A gente tem alguns clientes que acompanham lá no Gestão à Vista, que é um conceito que eu vou deixar aqui, que você vai utilizar isso na prática. Você vai monitorar esses dados, né? Esse cliente que eu estou falando, ele tem, por exemplo, a produção por tipo de máquina, tem por cada operador, enfim, se você tem mais condição, quanto mais dado, mais informações, mais ferramentas, mais indicadores, melhor. A tomada de decisão ela vai permitir realmente assim analisar um histórico. Analisar um histórico é como é o comportamento desse número. Ele cresceu, ele diminuiu. Por exemplo, o ano de 2002 ele foi um ano totalmente específico. Por quê? Porque ele teve eleição, ele teve um resquíciozinho ainda de pandemia, teve a questão eu falo pandemia, a questão do lockdown, né? E teve também a Copa do Mundo. Então, é um ano muito atípico e com uma condição assim, para você analisar, você precisa levar alguns critérios e esse histórico é um deles. Ricardo, mas eu não consigo comparar. Mas, enfim, você precisa ter esses dados precisos, informações assim bem estruturadas, atualizadas e com a possibilidade, por exemplo, fazer uma checagem. Quando eu comparo, eu tenho uma ideia de, por exemplo, fevereiro com quantidade de dias, né? A gente viu, por exemplo, num cliente que, por exemplo, o açougue dele, ele vendia, era um mercado, então a média de venda de 2022, a gente analisou janeiro de 2023, o crescimento foi de praticamente pela evolução do crescimento do valor daquele produto que ele vendia. Então, em tese, a equipe não estava vendendo, a equipe não estava ali empenhada para bater meta. Então, Ricardo, o que é melhor? Seguir essa bússola e tomar decisão baseada nesses relatórios. Então, o que é que deve ter? Você precisa ter lá uma estrutura que todo mundo conheça, ser fácil de ser entendido. As pessoas que estão envolvidas, elas precisam entender, compreender aquele número que está dando. E oferecer algo atual, verídico, e também ter uma capacidade de análise histórica. Tá? Então, assim, esses relatórios, eles são essas bússolas, como eu falei, quais são as recomendações que nós aí te fazemos. Quer te dizer assim, aqui são recomendações, aqui são ferramentas que nós utilizamos. Lógico, se você tem aí uma planilha mais dedicada, eu sugiro assim, se você tem sistema, procure utilizar o sistema. Às vezes a gente já chegou em alguns clientes onde tinha uma equipe inteira retrabalhando. O que eu estou dizendo é assim, a informação estava no sistema, tirava do sistema, jogava na planilha, e a planilha ainda ia, enfim, gerar outros dados. Analisar dado ele é importante, porém, retrabalhar é um custo muito alto. E eu recomendo que se tem sistema, é para usar o sistema. Você vai ter mais segurança, mais certeza. Chama o fornecedor, se você tem aí contato, pessoal de suporte, e começa a alinhar. Às vezes um acerto que você venha fazer aí já compense a possibilidade de trabalhar bem. Então, sem mais, o primeiro relatório que a gente orienta é a questão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquele que a gente detalha o quê? O comportamento do dinheiro conforme o tempo. Eu vou levar aí em consideração aí o nosso modelo, ele está mostrando aqui um fluxo de caixa diário. E tem que ser, Ricardo, sempre diário? Não. Ele tem que ser sempre atualizado. Então, o diário é importante por quê? Porque vai dar também uma orientação a, por exemplo, o departamento comercial, o departamento de compra, se ele pode, por exemplo, executar aquela compra naquele período, enfim, dar ao gestor a capacidade de entender melhor o comportamento desses gastos, ele vai possibilitar e responder se esses recursos vão estar disponíveis num determinado dia. Enfim, a gente vai aqui usar esse exemplo, mas uma coisa que você precisa estabelecer, eu preciso comparar os meus saldos. Então, tudo que tem lá na conta, está na tesouraria, o que tem em dinheiro, que eu tenho disponível, e comparar com as entradas. Essas entradas são o quê? São as receitas. Muitas vezes do Pix,
lá em dinheiro, o que você vendeu a débito e o que você tem a receber a crédito. Lembrando que o acrédito, se você não faz antecipação, se você faz, você não pode considerar no futuro, você tem que considerar ali no período vigente, né? E descontar aquela taxazinha. Então, eu tenho o total das entradas e as saídas aqui. Então, as informações de saídas, aqui com um critério que a gente estabeleceu, e eu tenho o total das saídas e o saldo do dia. Eu pego a entrada menos as saídas, eu tenho o saldo final com o saldo inicial que estava lá no banco. Enfim, eu tenho o comportamento do dinheiro conforme o dia. Pode ser mensal, pode ser anual, enfim. Eu recomendo que você projete sempre, no mínimo, 90 dias. Para quê? Para ter uma visão da tua empresa no futuro. Esse relatório aqui, ele é tão importante que nós vamos fazer um outro vídeo com mais detalhes, com uma construção mais detalhada dele, numa outra oportunidade. Se você faz parte da nossa time lá do Telegram, eu vou te dizer, esse relatório e outros vão estar disponíveis lá no Telegram. Então, já digo para você, aqui são ferramentas usuais, simples, que você que talvez não está vendo dinheiro vai começar a ver. Se você conhece alguém que não vê dinheiro, que está trabalhando, que está, enfim, no sufoco, eu recomendo que você encaminhe isso daqui para essa pessoa. E também nos ajude aí comentando, compartilhando, curtindo, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Nós falamos do fluxo de caixa e mais um que a gente recomenda é a DRE. A DRE é demonstrativo de resultado. Para algumas atividades é extremamente necessário, você precisa apresentar, principalmente se for listado em bolsa. Se você não a gente tem aqui um modelinho, né, uma gerencial, onde ele vai mostrar aqui em resumo uma análise das vendas, uma análise dos descontos que foram realizados, a venda líquida, a parte operacional, quanto sobra para pagar a despesa, o total das despesas e o lucro. Então, se a minha empresa tem lucro, vai dizer aí quanto é que é o percentual da despesa fixa, vai dar ponto de equilíbrio financeiro, econômico, enfim, vai analisar esse histórico, né? Tem uma análise aqui, que é uma análise vertical e horizontal, também é um relatório que nós vamos fazer em outro vídeo mais detalhado, de uma maneira simples também. Muitas vezes a gente tem muito medo de finanças, porque por conta, talvez até eu não gosto muito de matemática, mas você precisa gostar da tua empresa, você precisa gostar de tomar decisão baseada em número. Se você não tem algo realmente que te dê segurança para tomar decisão, você vai conseguir continuar nessa ciranda sem fim, né? Você vai ficar sempre trabalhando e não vendo a cor de dinheiro, tá? Então, mais um relatório que a gente recomenda é o relatório de curva ABC de compra e o curva ABC de venda. O curva ABC de compra e o curva ABC de venda, a gente pega uma ideia de relação de giro, né? Quanto eu estou comprando, se realmente está sendo vendido. E esses relatórios, ele usa um princípio de Pareto, né? O tal do 80-20. Eu vou deixar aqui o conceito. O que é que você vai fazer? Você precisa analisar o curva ABC de compra e de venda, por quê? Porque você precisa ter uma noção daqueles produtos que você está comprando, se realmente estão girando, se eles estão vendendo. Às vezes a gente faz um investimento num produto e o produto não tem aí saída. A gente sugere, né, como analisar isso mensal e tornar esse relatório aqui como uma medida de até sugestão de compra, baseado se você recebe aí alguns vendedores com aquele produto. Às vezes o produto tem muita margem, mas você não vende. A gente já viu algumas vezes alguns vendedores chegar, olha, me ajuda para bater a meta, e oferece um produto que ele está até barato, mas esse produto barato o teu público não conhece e você acaba aqui comprando, e essa compra que você faz, esse produto fica lá encalhado. Então, você acaba aqui resolvendo o problema do fornecedor, mas criando um problema financeiro para o teu negócio. Quer uma dica? Dá uma olhada lá no estoque. Verifica quanto tempo esse teu produto está lá parado. Produto parado
há mais de 30 dias é um problema para você. Qual é a recomendação? Analisar cada caso. Se esse produto... Ricardo, mas se eu comprar um volume muito grande, eu vou ter muito desconto. Certo. Você consegue vender? A gente fez um estudo e um grupo cervejeiro vinha com uma proposta para um dos nossos clientes ele ter aí um aumento onde ele teria que condicionar o preço daquela cerveja a um valor X. Ou seja, ele teria que baratear, mas ele ganharia lá, teria que fazer uma compra e ele ganharia algumas cervejas a mais como uma bonificação. O que a gente viu é que quando a gente comparou, aquela venda ia atrapalhar a cerveja que ele mais vendia, e em tese ele ia trabalhar muito e não ia ter lucro. Como é que faz? Analisa a curva ABC. ABC de compra, ABC de venda, tá? Se o teu sistema não tem, o que é que eu aconselho? É começar a analisar qual é o prazo que esses produtos estão ficando lá no teu estoque. Se está há muito tempo, meu amigo, venda. Dê um jeito de tirar esses produtos daí, porque você está perdendo dinheiro. Existem alguns indicadores que a gente sugere. Os indicadores são aí diretrizes e esses indicadores vão medir desempenho, performance, vai servir para a estratégia. Uma dica extremamente necessária, ele precisa ser funcional. Às vezes a gente mede umas coisas que não faz sentido. Por exemplo, aí no departamento de compra a gente analisa compra sobre venda, analisa giro do estoque, analisa margem. Existe um vídeo que nós vamos lançar. Esse vídeo vai falar mais sobre alguns indicadores que a gente sugere, que é importante. Então, assim, o teu funcionário é um bom funcionário. Sob qual critério? Qual é o critério que você hoje está analisando? Às vezes, atrelar um indicador à atividade que ele executa é uma boa maneira de validar ele e verificar se ele realmente está entregando. Então, cria esses indicadores, que esses indicadores vão ser uma boa maneira de realmente começar a ver dinheiro. Quando o cara é bom, é porque ele entrega bons resultados. Às vezes a gente vende muito, mas não recebe. Então, cruzar indicador de venda com inadimplência, você tem aí uma boa métrica. Vamos lá. Então, outro relatório que a gente recomenda é um relatório de NPS. Lembra, às vezes, o meu problema é que eu até tenho algumas finanças ali meio que controladas. Eu sei quanto entra, quanto vende, enfim. Mas eu não estou acompanhando a satisfação do meu cliente. O NPS é o Net Promoter Score. É uma maneira que a gente encontra para quê? Para você começar a medir quem são os promotores. Nesse caso aqui, uma representação, onde esse cliente ele respondeu o seguinte: qual é a probabilidade de 0 a 10 de você indicar a nossa empresa para um seu amigo? Talvez você já tenha respondido essa pergunta em algum momento. Essas operadoras de telefonia, de alguma forma, elas são craques, né, de pegar essas informações nossas. Então, eu recomendo a você começar a medir. Às vezes você cria e coloca isso lá no teu caixa, ou no momento que o cliente está saindo, medir, saber a satisfação, o que é que lhe agrada, qual é a informação, a gente linka aí a sugestão que a gente dá, e você que está no Telegram vai receber lá uma maneira de medir esse indicador, não só pela satisfação, mas uma boa dica que a gente sugere é: por que é que a gente não tirou 10? Se você ainda não é inscrito no nosso Telegram, eu recomendo a você clicar, ir lá e fazer parte. Você vai ter materiais exclusivos que você pode melhorar e começar a ver dinheiro, tá? Então, um outro material que a gente recomenda é aí algumas medidas de gestão de pessoas, né? O turnover, que tem aí uma definição, o absenteísmo, enfim, você precisa analisar para quê? Para saber a qualidade desse recrutamento e quanto tempo essas pessoas estão aí. Eu te digo, contratar errado é ruim, mas contratar para demitir, você vai realmente ter problema sério. Eu vou te falar assim, a gente contrata rápido
e tem uma demissão rápida, você vai ter que recontratar, fazer um novo processo seletivo e ainda pagar as verbas rescisórias dessas pessoas porque você não mede os indicadores essenciais. Então, cuidar lá da gestão, mais uma vez, cuidar da organização e cuidar também das finanças. Então, você tem esses 3 pilares que eu digo para você. Usa essas ferramentas, aí são relatórios simples. Se você tiver alguma dúvida, se você gostou, peço para você realmente aí compartilhar, fazer aí dar um joinha e apoiar o nosso material, tá bom? Organiza para crescer, valeu, um grande abraço.